2 meses sem comer. Os médicos não descobriram. Aí uma faxineira mineira de 52 anos chegou e, em 72 horas, fez o impossível. Helena, 14 meses, filha de um casal milionário dos Jardins, em São Paulo, havia simplesmente parado de comer. Nenhum motivo aparente. Nenhum diagnóstico convincente. Os melhores pediatras, nutricionistas e terapeutas infantis do país passaram pela casa. Todos saíram sem respostas. O que começou com uma recusa inocente virou um desespero silencioso. Cada colherada era uma batalha. Cada refeição, uma cena de tensão. E o pior, ninguém entendia o porquê. O pai, Eduardo Almeida, 42 anos, empresário de sucesso, dono de uma holding milionária. A mãe, Carolina, 38, influenciadora de lifestyle com centenas de milhares de seguidores. Eles viviam em um triplex luxuoso, onde tudo parecia perfeito, menos a filha. A cada tentativa frustrada, o ar da casa ficava mais pesado. A babá chorava escondida. A mãe desabava na frente do notebook. O pai tentava manter o controle, mas o olhar dele entregava medo. Helena já tinha perdido 800 gramas. Um número pequeno para adultos, devastador para um bebê. A rotina médica virou um pesadelo. Endoscopias, dietas especiais, remédios, terapias. Nada adiantava. E quanto mais tentavam controlar, mais ela se fechava. A casa, antes símbolo de status, agora era um templo de angústia. Carolina passava noites acordada, lendo fóruns de mães ricas, testando receitas milagrosas, purê orgânico, prato de bambu, colher térmica, comida no vapor, mantra, playlist infantil. Eduardo ligava para especialistas às 2 da manhã. Contratava nutricionistas a peso de ouro, pedia novas consultas no Einstein. A cada tentativa frustrada, o amor se misturava com desespero, e o desespero com culpa. O relógio marcava 6 da manhã quando Eduardo abriu a porta da suíte infantil e congelou. Helena estava lá, sentada na cadeirinha high-tech de R$10.000, imóvel, encarando o vazio. Carolina segurava a colher com mãos trêmulas. Ela não abre mais a boca, Eduardo. Ela não come nem papinha, nem fruta, nada. Ele olhou para a filha, depois para a esposa, e o peso daquele momento caiu sobre os dois. Nada que possuíam servia para resolver o essencial: ver a filha comer. No meio desse caos, a antiga faxineira pediu demissão. "Eu não aguento mais esse clima", disse chorando. Carolina postou um novo anúncio, quase automático. Procura-se diarista discreta, pontual, com experiência em casas grandes. E foi assim, entre tantos currículos, que surgiu o nome: Lúcia Santos, 52 anos. Mineira de Juiz de Fora. Viúva. Na segunda-feira seguinte ela chegou. Ônibus das 4h15. Uniforme simples. Cabelo preso num coque. Olhar sereno. Ninguém reparou muito nela. A casa estava em silêncio, como se o ar tivesse medo de se mover. Dona Lúcia passou a manhã limpando a cozinha de mármore, o chão espelhado, os vidros da varanda. Cumprimentou a babá com um sorriso. Perguntou se a menina estava bem. A resposta veio fria. "Não come, dona, tá difícil." Mas Lúcia não perguntou mais nada. Apenas observou. Observou a mãe tensa, o pai preocupado, o bebê apático. Observou o ritmo da casa, o cheiro de remédio, o som dos talheres sem uso. E como quem entende mais do que demonstra, esperou o momento certo. Na terça-feira, às 7h12 da manhã, Eduardo desceu para pegar café. Parou no batente da cozinha e ficou paralisado. Diante dele, uma cena simples, mas poderosa. Dona Lúcia, ajoelhada no chão, falava com Helena como quem fala com um anjo. "Olha só, princesa, hoje tem abobrinha com batata doce. Tá vendo a corzinha laranja? Parece pôr do sol lá de Minas." Helena olhou curiosa, riu, e sem ninguém pedir, abriu a boca. 1 colher, 2, 3. Engoliu. Eduardo não acreditava no que via. Aquilo que custou centenas de milhares em consultas, terapias e equipamentos aconteceu em silêncio, com uma colher comum, um prato simples e uma voz amorosa. Nos 3 dias seguintes, a bebê voltou a comer, devagar, tranquila, com prazer. O pediatra não soube explicar. A mãe chorou. O pai, pela primeira vez em semanas, respirou. Foi só então que eles chamaram Dona Lúcia para conversar. "O que a senhora fez?" perguntou Carolina. "Nada demais, dona. Eu só deixei ela participar. Mostrei a comida, deixei ela tocar, perguntei se queria. Criança entende, só precisa de respeito. Vocês estavam com medo demais."
Ela sentiu. E aquela resposta simples desarmou os dois. Porque o que a ciência, o luxo e o desespero não resolveram, o afeto de uma mulher simples curou. Essa história é sobre isso, sobre o poder da simplicidade em meio ao excesso, sobre como o amor genuíno, aquele que não tem pressa nem medo, pode fazer o impossível acontecer. Fica até o final. Porque o que começa como um drama sobre uma criança que parou de comer, vai se transformar numa virada que vai te emocionar. O que Dona Lúcia faz depois, e o que essa família, aprende com ela. É algo que todo mundo precisa ouvir pelo menos uma vez na vida. Se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem a gente lembrar do que realmente importa, se inscreve aqui no canal. É um gesto simples, mas essencial para continuar espalhando mensagens que inspiram e mostram que nem sempre o milagre vem dos grandes. Às vezes vem de quem chega cedo, fala manso e serve um prato de abobrinha com batata doce. Agora se prepara, porque essa história vai te mostrar que o verdadeiro remédio pode ter sotaque mineiro e coração de avó. A mansão dos Almeida parecia perfeita. Fachada de vidro, 3 andares, vista para o verde dos jardins, segurança 24 horas e um elevador que levava direto à suíte principal. Mas dentro daquele triplex, o silêncio já fazia eco. Era o tipo de silêncio que não nasce da paz, mas da exaustão. A cada andar, uma tensão invisível percorria o ar, como se a casa, por mais moderna e cara que fosse, estivesse adoecendo junto com a bebê. Eduardo Almeida era um homem feito de controle. Passava os dias cercado por gráficos, números e reuniões. A mente dele funcionava em planilhas, metas, lucros, prazos. Casou-se com Carolina acreditando que o amor poderia ser administrado da mesma forma, com agenda, com ordem, com resultados. Ela, por outro lado, vivia de aparências, cores, luzes e cliques. Tudo precisava ser bonito, filtrado, compartilhável. E nesse contraste, entre o controle dele e o perfeccionismo dela, nascia o caos invisível que tomava conta da casa. Helena, a bebê de 14 meses, era o centro de tudo. Um quarto inteiro montado com design europeu, câmeras com sensores de movimento, berço italiano que embalava automaticamente. 2 babás revezavam turnos. O pediatra vinha a domicílio. E cada detalhe do dia era acompanhado como se fosse uma operação cirúrgica. Mas há 8 semanas, algo havia quebrado o equilíbrio. Helena parou de comer. A princípio, Carolina achou que era apenas uma fase. Ela deve estar enjoada da papinha, disse no primeiro dia. No segundo, ligou para a nutricionista. No quinto, chamou o pediatra. Depois da segunda semana, o desespero tomou forma. A cada tentativa de alimentá-la, Helena virava o rosto, chorava ou simplesmente fechava a boca. A babá tentava forçar, a mãe chorava, o pai gritava. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. A comida virou um campo de batalha. O horário do almoço, que deveria ser leve e cheio de carinho, se transformou em uma guerra emocional. A colher, o prato, a cadeirinha, tudo parecia ameaçador. E a cada recusa, o clima da casa ficava mais pesado. Eduardo começou a evitar chegar cedo do trabalho. Preferia lidar com acionistas do que encarar o olhar de Carolina. Aquele olhar que misturava cobrança e desespero. Carolina, por sua vez, começou a se esconder atrás das telas. Fazia stories com um sorriso treinado, legendas motivacionais, mas nos bastidores, o rosto dela estava sempre vermelho de chorar. Ela não come, Eduardo. Nem fruta, nem leite, nem nada. Você está exagerando, Carol. É só uma fase. Uma fase de 2 meses? Talvez seja psicológico. De quem? Dela ou nosso? Essas conversas se repetiam quase toda noite. E cada palavra dita com raiva deixava uma marca invisível. As babás andavam pisando em ovos. A governanta antiga pediu demissão. Até o cachorro da casa, um golden chamado Tom, ficou mais quieto. A mansão que antes transbordava vida e risadas, agora era um lugar onde ninguém respirava direito. Carolina passou a ler compulsivamente sobre alimentação infantil. Comprou livros importados, seguiu perfis de pediatras no Instagram, pagou cursos online sobre criação consciente. Testava de tudo: frutas orgânicas, purês coloridos, pratos de bambu, papinhas veganas, alimentação BLW. Helena recusava todas. Eduardo, mais racional, contratou um psicólogo infantil, uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional e um consultor de comportamento. Vamos resolver isso com método, dizia. Mas quanto mais ele tentava controlar, menos resultado tinha. A pequena Helena
tão inocente, parecia sentir o peso da cobrança e respondia com o único poder que tinha: o silêncio. Com o tempo, o problema deixou de ser apenas sobre comida. Virou um espelho do que a família era, ou do que fingia ser. Carolina começou a duvidar de si mesma. Passava horas na frente do espelho, encarando a própria imagem. Como eu posso ensinar equilíbrio se nem consigo fazer minha filha comer? Pensava. Eduardo, por outro lado, começou a se culpar pela ausência. Tinha dinheiro, mas não sabia o que fazer com o próprio medo. Às vezes, sentava no chão do quarto de Helena e apenas observava a menina dormir. "O que você quer me dizer, filha?" sussurrava. A casa ficou cheia de remédios, frascos, suplementos, relatórios médicos. Cada cômodo tinha um cheiro diferente. Álcool, camomila, frustração. E no meio disso tudo, a bebê continuava em silêncio, como se dissesse com um olhar: "Vocês estão fazendo barulho demais." Os amigos começaram a se afastar. Carolina recusava convites, alegando problemas de saúde da filha. Eduardo evitava jantares. O casal, que antes era presença constante em eventos, desapareceu da vida social. Nas redes, tudo parecia igual: fotos sorridentes, viagens antigas repostadas, legendas com corações. Mas dentro do lar, havia apenas um abismo. Na 8ª semana, o desespero atingiu o auge. O médico alertou: "Se ela não reagir nos próximos dias, teremos que internar." Carolina desabou. Eduardo tentou manter a calma, mas o tremor nas mãos o denunciava. Passou a noite em claro, andando pela casa, ouvindo os barulhos que nunca notava. O vento batendo nas janelas, o relógio da cozinha, o respiro da babá dormindo no sofá. Pela primeira vez, ele sentiu o que era não ter controle sobre nada. O império que construiu, os milhões na conta, os contatos influentes, nada servia. Diante da filha, ele era só um homem desesperado. Na manhã seguinte, ao olhar para Carolina tentando alimentar Helena com uma colher, Eduardo percebeu que o problema não era físico, era emocional. A menina não recusava a comida, recusava o ambiente. A tensão, o medo, a pressa. O mundo adulto. Mas ele ainda não sabia como resolver isso. Era como se a casa inteira tivesse esquecido o que é leveza. Foi nesse momento de esgotamento total que o destino começou a se mover. Silencioso, preparando a entrada de alguém que ninguém esperava. Uma mulher simples, de fala mansa e olhos tranquilos, que traria de volta o que aquela casa havia perdido: humanidade. Mas até ela aparecer, o caos continuaria se espalhando como uma névoa invisível. Nos dias seguintes, Carolina mal saía do quarto. A babá fazia o possível, mas a bebê chorava cada vez mais. Eduardo começou a chegar mais cedo. Não para ajudar, mas porque tinha medo de voltar e encontrar algo pior. As luzes frias da cozinha refletiam a exaustão no rosto de todos. Até o café, antes ritual sagrado, agora era engolido com pressa, sem sabor. A cada manhã um novo plano, a cada noite uma nova frustração. Ninguém falava sobre isso, mas todos sentiam. A casa dos Almeida estava desmoronando, não por falta de estrutura, mas por excesso de perfeição. E é nesse ponto que a história muda de direção, porque às vezes, quando o luxo sufoca e o desespero domina, a vida manda alguém que não fala alto, não cobra, não aparenta saber tudo, mas sabe o essencial. Essa presença está prestes a cruzar aquela porta. E o que ela vai trazer não é só cura para uma criança, é a salvação de uma família inteira. As semanas seguintes viraram uma sequência de tentativas, diagnósticos e frustrações que fariam qualquer um perder a fé. Eduardo e Carolina, já sem dormir direito, se agarravam à ideia de que faltava achar o médico certo. O problema é que eles já tinham passado por todos. O apartamento dos Almeida virou um centro médico disfarçado de casa. Na sala de estar, antes usada para festas e reuniões, agora havia uma balança infantil, um carrinho de exames portáteis e uma pasta grossa com resultados de sangue, urina, ultrassom, endoscopia, alergias e relatórios psicológicos. Cada visita de um especialista custava mais do que o salário mensal de muitos brasileiros, mas nenhum deles conseguia explicar por que Helena simplesmente não comia. A primeira suspeita foi refluxo, depois alergia alimentar. Em seguida, bloqueio emocional. Nada se confirmava. O pediatra mais renomado do Albert Einstein, com 30 anos de experiência, olhou para Carolina e disse: "Talvez seja psicológico.
Às vezes, o ambiente interfere mais do que o corpo. Eduardo bufou. O ambiente é perfeito, doutor. Tudo aqui é controlado. E era justamente esse o problema. O controle. A cada tentativa de diagnóstico, o casal se afastava mais. Carolina vivia em busca de respostas emocionais. Eduardo, de soluções técnicas. Ela acreditava que a filha sentia a tensão do lar. Ele achava que era drama. Você está transformando isso em novela, Carolina, dizia com impaciência. E você está achando que a vida é uma planilha, Eduardo. Ela respondia com os olhos marejados. Enquanto isso, Helena definhava aos poucos. A menina que antes balbuciava sons doces agora só emitia gemidos curtos. A papada sumiu. Os olhinhos perderam brilho. E cada colher de papinha rejeitada era um soco no estômago dos pais. Carolina começou a frequentar grupos de mães no WhatsApp dos jardins. Lá, o desespero tinha sotaque de luxo. As mensagens se repetiam. Meu filho só come se for comida orgânica. Tenta purê de inhame com cúrcuma. Não dê comida industrializada, é amor. Energia ruim bloqueia o apetite. Ela comprava tudo. Ingredientes raros, panelas de cerâmica japonesa, pratos de bambu sustentável. Passava horas preparando combinações que pareciam cardápios de spa. Tudo para ver Helena aceitar uma colherada. Mas nada funcionava. Certo dia, a babá se aproximou com cuidado. Dona Carolina, posso tentar fazer a papinha do meu jeito? Mais simples, sabe? Carolina, exausta, respondeu. Não, obrigada. Prefiro seguir as orientações da nutricionista. Era uma resposta automática, mas o olhar da babá dizia tudo. O problema não estava na comida. Eduardo, por sua vez, investiu pesado em especialistas. Contratou uma terapeuta infantil da USP, uma fonoaudióloga indicada por um político e até um consultor de comportamento que dizia entender as linguagens secretas dos bebês. O consultor passou 2 horas observando Helena e saiu dizendo: ela sente que perdeu o controle da própria rotina. Eduardo o dispensou com um cheque e um olhar de descrença. Enquanto os adultos falavam, analisavam e tentavam entender, Helena apenas chorava. O choro dela era o único som real naquela casa. As noites viraram longas maratonas de culpa. Carolina acordava no meio da madrugada e ficava observando o berço. Às vezes sussurrava: por que você não quer comer, meu amor? Outras vezes, chorava baixinho para não acordar Eduardo. Ele fingia dormir, mas ouvia tudo. Fingir era mais fácil do que admitir que estava quebrando por dentro. A tensão começou a corroer o casamento. As conversas viraram discussões. Você só pensa em trabalho. E você só pensa em drama. Ela vai morrer, Eduardo. Ninguém vai morrer, Carolina, para com isso. As brigas ecoavam pelos corredores de mármore, atravessavam os quartos, chegavam até o berço. E Helena, como se entendesse cada palavra, chorava mais alto. No auge do desespero, Eduardo mandou trazer um equipamento de biofeedback, uma máquina caríssima que prometia detectar o estresse corporal da criança. Instalou no quarto dela, junto com sensores de temperatura e frequência cardíaca. O resultado? Nenhuma resposta conclusiva. Apenas um gráfico instável que refletia o óbvio. Helena estava tensa. Carolina, já sem saber o que fazer, começou a buscar consolo espiritual. Visitou uma benzedeira indicada por uma amiga. Colocou 1/3 no berço e passou a rezar antes de cada refeição. Deus, me mostra o que eu tô fazendo errado. Mas o que doía mais não era o silêncio de Deus. Era o silêncio da filha. Eduardo, cada vez mais pressionado, tentou compensar com atitudes. Comprou brinquedos educativos, um piano infantil, até uma babá eletrônica nova com IA que monitorava padrões de sono. Achava que o problema era tecnológico, que faltava estímulo. Mas quanto mais tentava preencher o vazio com coisas, mais o vazio crescia. Na 8ª semana, o médico voltou a examinar Helena. O diagnóstico era o mesmo. Não há nada errado com o corpo dela. Essa frase caiu como uma sentença. Se o corpo estava bem, o problema era o que não se via. E isso, para um homem acostumado a dominar tudo, era inaceitável. Eduardo começou a questionar a própria sanidade. Passava horas olhando relatórios, tentando encontrar um padrão, uma pista. Carolina passou a se isolar, sentindo-se culpada, derrotada. A casa inteira virou um espelho de ansiedade. O luxo das paredes brancas agora contrastava com olheiras, lágrimas e vozes cansadas. Até o ambiente físico parecia reagir. As luzes automáticas oscilavam. O sistema de som falhava.
O ar-condicionado desregulava sozinho, como se a casa estivesse implodindo sob o peso emocional dos moradores. Um dia, durante o almoço, Carolina explodiu. Arremessou a colher contra a parede e gritou: "Chega! Eu não aguento mais ver minha filha morrer aos poucos enquanto a gente finge que está tudo bem." Eduardo ficou imóvel. Não havia argumento possível. Depois disso, o silêncio tomou conta. Carolina se trancou no quarto, e Eduardo passou a dormir no escritório. A mansão de luxo, com seus corredores de mármore e portas automáticas, virou um cemitério de afetos. Mas, como acontece com toda tempestade, o caos vinha anunciando uma mudança. E ela estava prestes a chegar, não em forma de diagnóstico, nem de especialista, nem de tecnologia. Na semana seguinte, a antiga faxineira anunciou sua demissão. "Desculpa, doutor. Eu gosto muito daqui. Mas esse clima tá pesado demais. Parece que até o ar da casa ficou triste." Eduardo apenas assentiu. Nem tentou impedir. Mal sabia ele que, com a saída dela, o destino abriria espaço para alguém totalmente diferente. Alguém que não vinha com diplomas, mas com sabedoria de vida. Alguém que não cobraria consultas, mas ofereceria escuta. Essa história de fracassos caros ainda não tinha fim, mas estava prestes a ganhar um novo começo. E, ironicamente, o começo viria de uma mulher que o casal quase ignoraria no primeiro dia. Uma faxineira mineira, simples, de fala mansa, que traria àquela casa o que nenhum médico conseguiu. A lembrança de que o amor, quando é verdadeiro, também alimenta. Naquela segunda-feira abafada, o sol batia forte nas janelas de vidro da cobertura dos Almeida, mas lá dentro, tudo parecia frio e sem vida. O silêncio só era quebrado pelo bip do monitor no quarto de Helena e o som distante de Carolina tentando forçar uma colher de purê orgânico pela boca da filha. Eduardo, sem forças, observava da porta. Nada mudava. Foi nesse cenário de exaustão que Dona Lúcia chegou. A nova faxineira fora indicada pela antiga funcionária, que se demitira alegando energia pesada demais. Eduardo nem quis entrevista formal. Apenas perguntou: "A senhora tem experiência com criança?" E ela respondeu com um sorriso simples: "Tenho 4 filhos e 6 netos, doutor." "Isso serve?" Ele assentiu. Dona Lúcia tinha 52 anos, vinda de Minas, com sotaque cantado e passos tranquilos. O uniforme azul recém-passado contrastava com o luxo da casa, mas sua presença trazia algo diferente. Uma leveza que parecia deslocada ali. Enquanto passava o pano no chão, observava o ambiente em silêncio, como quem entende mais pelo olhar do que pelas palavras. Logo no primeiro dia, reparou em Helena. "Tadinha dessa menina", murmurou baixinho. A pequena estava sentada no colo da mãe, com os lábios pálidos, recusando até água. Carolina, exausta, notou o olhar da mulher e soltou um suspiro. "Ela não come. Já tentamos tudo." Lúcia não respondeu. Apenas se aproximou devagar, mantendo a voz mansa. "Posso falar com ela um tiquinho?" Carolina hesitou, mas permitiu. Dona Lúcia se abaixou até ficar na altura da menina e começou a cantar, baixinho, um trecho de cantiga antiga. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. Helena, imóvel, desviou o olhar, mas por um segundo o choro cessou. Eduardo, observando à distância, cruzou os braços. "Isso é perda de tempo", sussurrou. Mas Carolina, emocionada, pediu: "Deixa." Pelo menos ela parou de chorar. Nos dias seguintes, Lúcia não se meteu nas rotinas médicas, nem nas conversas tensas do casal. Apenas fazia o que sabia, cuidava da casa, com um tipo de cuidado que parecia espiritual. Deixava janelas abertas para o sol entrar, trocava flores mortas por ramos de lavanda e preparava o café da tarde com cheiro de infância. Aos poucos, o ar da mansão começou a mudar. Helena, ainda sem apetite, passou a observar a faxineira com curiosidade. Lúcia falava sozinha enquanto limpava. Contava histórias de quando era menina. Ria de si mesma. Um dia, a menina estendeu o braço e tocou a barra do avental azul. Lúcia olhou e sorriu. "Quer ajudar a vovó a arrumar a cozinha, boneca?" Foi a primeira vez em semanas que Helena reagiu a uma voz com interesse. Carolina viu a cena e chorou em silêncio. Lúcia, percebendo a fragilidade da situação, nunca forçava nada. Em vez de insistir para Helena comer, criava pequenas rotinas afetivas. Sentava-se no chão e brincava de cozinha imaginária, fazendo de conta que preparava arroz com feijão de mentirinha. Helena ria, um riso tímido, mas verdadeiro. "Tá gostoso?" Lúcia perguntava. A menina balançava a cabeça, dizendo que sim.
Carolina passou a observar aquela relação com um misto de espanto e gratidão. Um dia, aproximou-se e perguntou: "Como a senhora consegue?" Lúcia respondeu: "Dona Carolina, criança sente o que a gente sente. Se a gente anda tenso, ela fecha o coração. Quando o coração fecha, o estômago também fecha." Essas palavras simples soaram como poesia dentro da casa dos Almeida. Eduardo ouviu e, pela primeira vez, ficou sem argumentos. Com o passar dos dias, Helena começou a aceitar colheradas pequenas, mas não da mãe nem do pai, e sim da vovó Lúcia, como passou a chamá-la. O que parecia um milagre era, na verdade, um gesto de humanidade. Lúcia falava com doçura, não com pena. Tinha paciência, não pressa. Enquanto alimentava a menina, contava causos de sua infância no interior de Minas. Lá na roça, a gente comia o que tinha, e o que tinha era feito com amor. Até o feijão mais simples virava banquete, porque a gente comia junto. Essas histórias, simples e carregadas de afeto, começaram a derreter o gelo emocional da casa. Carolina passou a ajudar Lúcia na cozinha, trocando os pratos sofisticados por receitas caseiras. O cheiro de alho e cebola dourando voltou a encher o ar. Eduardo, inicialmente cético, acabou se rendendo ao clima de paz que a mulher trazia. Um dia, ele chegou mais cedo do trabalho e encontrou as duas na cozinha, rindo. Helena estava sentada no balcão, com um pratinho à frente, mastigando devagar uma colher de arroz. Eduardo congelou. Ela está comendo?" Carolina assentiu, as lágrimas caindo. Lúcia olhou para ele e disse apenas: "Ela não estava com fome de comida, doutor. Estava com fome de colo." Essas palavras atravessaram Eduardo como um raio. Pela primeira vez, entendeu o que nenhum especialista havia conseguido explicar. A ausência emocional, o excesso de controle, o ambiente frio, tudo aquilo havia tirado de Helena o apetite pela vida. Depois daquele dia, as refeições viraram momentos sagrados. Nada de monitores, diagnósticos ou regras rígidas. Helena comia devagar, rindo das histórias de Lúcia. E quanto mais ela se abria, mais os pais se transformavam também. Carolina abandonou a persona de perfeição e começou a abraçar a filha sem medo. Eduardo passou a chegar mais cedo, a se sentar à mesa, a olhar nos olhos. Dona Lúcia, discreta, não reivindicava crédito. Quando Carolina tentou agradecer, ela respondeu com humildade: "Eu só lembrei a vocês o que o amor faz quando é de verdade." Com o tempo, Helena recuperou o peso e o brilho no olhar. O apartamento, antes cheio de tensão, agora exalava cheiro de bolo de fubá e risadas. A faxineira, que entrou em silêncio, havia devolvido a vida àquela casa. Não com remédios, mas com presença. Eduardo, em um raro momento de vulnerabilidade, perguntou: "Lúcia, como a senhora sabia o que fazer?" Ela sorriu e respondeu: "Uai, doutor, a gente aprende vivendo. Quando um neto meu ficou doente, também parou de comer. Eu sentei do lado dele e fiquei ali quietinha. Depois de um tempo, ele mesmo pediu comida. Tem coisa que médico não ensina, mas a vida ensina direitinho. E é nesse ponto da história que eu te pergunto. Comente, Lúcia, se você acha que avós sabem mais que médicos. Porque às vezes, o maior remédio do mundo cabe num gesto simples, num olhar calmo, numa panela de arroz com feijão feito com amor." Dona Lúcia não trouxe cura, trouxe lembrança. Lembrou àquela família o que significa cuidar e o quanto a fome da alma pode ser tão profunda quanto a do corpo. E mal sabiam eles que a presença dela não apenas salvaria Helena, mas mudaria para sempre o que aquela família entendia por vida perfeita. Terça-feira, 8h17 da manhã. A mansão dos Almeida parecia viver em looping. O mesmo drama, a mesma rotina, a mesma dor. Carolina, de hobby, segurava a colher de papinha com as mãos trêmulas. Helena, de 14 meses, virava o rosto, recusando qualquer tentativa de alimento. A babá olhava de longe, impotente. Eduardo, já de terno, descia as escadas devagar, o olhar cansado, sem saber o que fazer. Mas naquele dia, algo estava diferente. Um som novo, quase imperceptível, vinha da cozinha. Uma voz calma, carregada de sotaque mineiro, que parecia aquecer o ar gelado da casa. Eduardo parou na porta. Dona Lúcia estava ajoelhada no chão de granito polido. O uniforme azul impecável, o coque bem preso, os olhos doces. Diante dela, sentada num tapetinho colorido, estava Helena. A mesma menina que há 2 meses rejeitava qualquer alimento. Na tigelinha de louça branca,
Uma papinha simples, abobrinha com batata doce. Nada de ingredientes raros, nada de receitas sofisticadas. E mesmo assim, a cena parecia um milagre. Olha só, princesa. Tá vendo a corzinha? É igual pôr do sol lá de Minas. Laranja clarinho, bonito, né? Quer experimentar? Dizia Lúcia em voz mansa. Helena olhou curiosa. Tocou a colher. Depois, olhou para a mulher e, sem ninguém pedir, abriu a boca. Eduardo sentiu o tempo parar. A filha engoliu a primeira colherada, depois outra, e mais uma, 3 seguidas. O som da colher batendo no prato parecia o hino da vitória. Lúcia sorria, com a serenidade de quem entende o poder do simples. Assim mesmo, amor, devagar. Comer é coisa boa. É carinho que vai pro corpo. Eduardo, encostado na parede, mal respirava. Ficou ali, sem interromper, como se tivesse medo de quebrar o encanto. Carolina, quando desceu e viu a cena, deixou o prato cair da mão. As lágrimas vieram de imediato. Ela tá comendo, sussurrou com a voz embargada. Lúcia não parou o gesto. Continuou falando com Helena, como se ninguém mais estivesse ali. Tá vendo, boneca? Comer é brincar também. É colorido. É alegria. A cada colher a menina sorria. Não havia tensão nem pressa. Só calma. Carolina se ajoelhou ao lado da filha, tentando imitar o tom suave da faxineira. Posso dar uma colher, filha? Helena virou o rosto, como sempre fazia. Mas não chorou. Apenas olhou para Lúcia. A mineira, sem hesitar, colocou a mão no ombro de Carolina e disse baixinho. Deixa ela escolher, dona. Às vezes o amor que a gente quer dar vem com medo junto. E medo criança sente de longe. A frase caiu como uma revelação. Era isso. O problema nunca foi a comida. Era o medo. O desespero da mãe. O controle do pai. O ambiente sufocado. Helena não rejeitava o alimento. Rejeitava a atenção. Nos 3 dias seguintes, o impossível aconteceu. Helena voltou a comer. Não tudo, mas o suficiente. Um pouco de purê, uma banana amassada, um caldo leve à noite. Cada refeição era uma pequena vitória. E Lúcia estava sempre ali, ajoelhada, paciente, sorrindo. Enquanto os especialistas ainda pediam novos exames e sugeriam dietas experimentais, Dona Lúcia cozinhava o trivial com alma. Hoje tem arroz de forno com pedacinho de cenoura. A menina vai gostar. Cenoura dá cor na vida. E dava mesmo. Em 3 dias, a menina que antes chorava diante da colher começou a rir. Balançava os bracinhos, batia palminhas, olhava para Lúcia como se olhasse para uma avó. Carolina, aos poucos, foi cedendo o controle. Passou a observar, a ouvir, a aprender. E uma manhã, quando Lúcia perguntou: Quer ajudar a amassar a batata, dona? Ela riu e respondeu: Quero, mas você me ensina do seu jeito. A partir dali, a cozinha de 800 mil dirhams virou palco de uma revolução silenciosa. Nada de utensílios caros. Nada de fórmulas milagrosas. Só panelas simples, fogo baixo e conversas longas. Eduardo, que até então evitava o ambiente, começou a descer mais cedo, curioso. Ficava encostado no batente da porta, assistindo. Helena, suja de purê, gargalhava. Lúcia cantava baixinho, uma moda de viola antiga. Carolina sorria, com farinha na testa e o coração leve. Aquela imagem parecia de outro mundo. Um mundo em que amor era mais forte que status. E afeto valia mais que ciência. Quando o pediatra veio visitar, ficou confuso. Ela está ótima. Ganho de peso, cor, vitalidade. Nenhum sinal de refluxo, nada fisiológico. É como se o corpo dela tivesse se realinhado. Eduardo, com os olhos marejados, respondeu: Não foi o corpo, doutor. Foi a alma. À noite, o casal chamou Dona Lúcia para conversar. Lúcia, a senhora precisa nos contar o segredo. O que fez? O que mudou? Perguntou Carolina, emocionada. Lúcia, sentada no sofá, limpou as mãos no avental azul e respondeu com serenidade. Não tem segredo não, dona. É que a menina precisava de calma. Criança sente quando o amor vem com medo. Aí fecha o coração. Eu só deixei ela confiar de novo. Eduardo não conteve o choro. A senhora fez o que ninguém conseguiu. Não fiz, doutor. Quem fez foi ela. Eu só fiquei do lado. O silêncio tomou conta da sala. Era como se todos tivessem entendido de uma vez por todas o que faltava ali. Humanidade. Nos dias que se seguiram, o triplex dos Almeida se transformou. O som da cozinha já não era mais o de eletrodomésticos caros, mas o de risadas. O cheiro não era mais de comida gourmet, mas de arroz com alho e cebola frita.
Helena comia no chão, ao lado dos pais e de Lúcia. Às vezes se lambuzava, derrubava tudo, e ao invés de brigas, vinham gargalhadas. A casa voltou a ter vida. Carolina redescobriu a alegria de cozinhar. Eduardo começou a ajudar, e Dona Lúcia, no meio de tudo, permanecia igual, simples, calma, presente. Ninguém mais falava em doenças, terapias, diagnósticos. Falavam de afeto, de tempo, de presença. E assim, a mulher que entrou como faxineira mudou o destino de uma família inteira. Não com técnicas nem com fórmulas, mas com o que há de mais raro num mundo cheio de pressa. Paciência. O milagre, afinal, não estava na cozinha de 800 mil reais. Estava no coração de uma mineira que sabia que, antes de alimentar o corpo, é preciso acalmar a alma. E naquela casa, pela primeira vez, o amor serviu o jantar. As semanas seguintes pareciam um sonho. O riso de Helena ecoava pelos corredores, misturando-se ao cheiro de comida caseira e ao som suave de panela batendo no fogão. O triplex, antes frio e silencioso, se enchia de vida. Carolina, que vivia exausta, agora acordava cedo para ver a filha comer o mingau feito por Dona Lúcia. Eduardo, antes distante, descia sem celular na mão, ansioso para sentar-se à mesa com as duas. Mas o que parecia estável começou a mudar. Não para pior, mas para mais profundo. Um dia, Lúcia chegou um pouco mais tarde. O rosto geralmente sereno trazia um cansaço novo. Carolina notou. "Tudo bem, Lúcia?" "Parece abatida." Ela sorriu discreta. "Ah, é nada, dona. Cansaço da viagem para casa da minha mãe, que tá dodói. Quer um tempo de folga? Posso chamar alguém para ajudar enquanto a senhora descansa." Não, dona. Trabalho ajudar a cabeça. Só preciso rezar mais um pouco." E voltou à cozinha como sempre. Mas aquela cena plantou algo no coração de Carolina. Pela primeira vez, ela olhou para Lúcia não como funcionária, mas como mulher. Uma mulher com mãe doente, que mesmo assim sorria e cuidava da filha dos outros como se fosse sua. Naquela tarde, Carolina ligou para a terapeuta infantil que vinha acompanhando o caso de Helena. Contou tudo, a melhora, a presença de Lúcia, o vínculo das duas. Do outro lado da linha, a terapeuta ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu. "Carolina, o que aconteceu com a sua filha não é raro. Quando uma criança rejeita a comida, muitas vezes está rejeitando o ambiente. O corpo fala o que a alma sente. Essa mulher trouxe segurança, amor, rotina, algo que nem os melhores especialistas podem prescrever." Essas palavras ecoaram forte. Carolina passou dias pensando nelas. À noite, via a Helena dormindo abraçada no pano de prato azul que Lúcia sempre usava no ombro. O pano cheirava a sabão neutro e afeto. Eduardo, deitado ao lado, disse baixinho. "Engraçado. Às vezes é preciso alguém de fora para nos ensinar a ver o que sempre esteve aqui." "Ela devolveu a gente pra gente mesmo", respondeu Carolina. Nos dias seguintes, Carolina começou a mudar pequenos hábitos. Desligou o celular durante o café. Parou de fotografar cada refeição. Esqueceu o feed e olhou de verdade para a filha. Helena comia mais devagar, mas com prazer. Às vezes fazia uma careta. Às vezes batia palmas. E sempre Lúcia sorria. Eduardo também mudou. Um homem acostumado a liderar empresas agora aprendia a ouvir sem pressa. Certa manhã, entrou na cozinha e perguntou. "Lúcia, como a senhora faz para não se irritar quando ela derruba tudo no chão?" "Ah, doutor." "Quando a criança derruba, é porque está aprendendo o tamanho da mão. Se a gente briga, ela aprende o tamanho do medo. Eu prefiro limpar o chão do que o coração dela." Ele ficou calado por um longo tempo. Depois apenas disse. "A senhora devia dar palestras, sabia?" Ela riu. "Pra quê, doutor? Quem precisa de palestra é quem esqueceu de sentar na calçada e ouvir o vento. Aí o coração desaprende." O riso dele veio leve, genuíno. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo se sentiu humano. Mas o tempo, sempre impiedoso, trouxe uma surpresa. Num sábado de manhã, Lúcia chegou ofegante. Disse que precisaria viajar. A mãe piorara. Carolina ofereceu ajuda, motorista, passagem de avião. Ela recusou. "Deus guia meus pés, dona. E ônibus é bom para pensar." Helena, que já a reconhecia de longe, chorou quando viu a mala. Agarrou-se ao avental azul. Lúcia se abaixou, olhou nos olhos da menina e disse: "Oh, meu anjo, vó precisa cuidar da mamãe dela também. Mas eu volto, viu? E quero ver esse pratinho vazio quando eu chegar." Eduardo e Carolina acompanharam até o portão.
A mulher simples, de uniforme gasto e coração gigante, entrou no carro sem olhar para trás. A casa, naquele mesmo dia, pareceu encolher. Sem Lúcia, o café perdeu o cheiro. O arroz queimou. Helena voltou a brincar, mas com menos brilho. Carolina tentava reproduzir o tom suave, o jeito calmo, mas sentia que algo faltava. Foi então que, num gesto quase instintivo, ela pegou um dos panos azuis de Lúcia e o colocou sobre o ombro. Na hora da papinha, fez como a mineira fazia. Ajoelhou-se no chão, olhou a filha nos olhos e disse: "Olha, meu amor, a mamãe vai fazer igual a tia Lúcia, tá? Devagarzinho, só se você quiser." Helena olhou e comeu. Não pela comida, mas pela presença. Carolina chorou ali mesmo com a colher na mão. Não de tristeza, mas de gratidão. Pela primeira vez, sentiu-se mãe de verdade, inteira, presente. 2 dias depois, chegou uma mensagem no celular. "Dona Carolina, mamãe tá melhorando. Deus é bom demais. Logo volto para cuidar da minha segunda menina." Eduardo leu junto e sorriu. Ela virou parte da família. "Mais que isso", disse Carolina. Virou o coração dela. Quando Lúcia retornou, 2 semanas depois, a casa parecia esperá-la em silêncio. Helena correu até a porta gritando o nome dela com a voz que antes mal saía. Lúcia se ajoelhou e recebeu o abraço como quem reencontra um pedaço de si. Eduardo e Carolina se entreolharam. Sabiam que aquele abraço carregava tudo o que faltava: amor, gratidão, reencontro. E assim, o lar dos Almeida nunca mais foi o mesmo. A mansão, antes símbolo de poder e distância, virou casa, com cheiro de comida simples. Risadas no corredor e a certeza de que o essencial é invisível ao luxo. Lúcia continuou trabalhando ali, mas sua função já não era só limpar e cozinhar. Ela era presença, sabedoria, alma. Eduardo retomou a empresa, mas com outro olhar. Deixou de buscar o lucro e passou a buscar propósito. Carolina, antes prisioneira das aparências, começou a falar sobre amor real nas redes, sem filtros, sem maquiagem. Helena cresceu forte, alegre e saudável. E quando via o pano azul sobre o ombro da mãe, sorria. Naquele lar tudo ganhou novo sabor. O amor, a fé, a comida e a vida, porque às vezes, para curar uma família, basta uma mulher simples lembrar que o que alimenta de verdade não está no prato, mas no coração. Os anos passaram como quem desliza os dedos sobre páginas de livro antigo. Rápidos, silenciosos, mas deixando marcas profundas. Helena cresceu, e cada etapa de sua vida lembrava a todos que aquele episódio não era apenas uma memória. Era uma lição permanente sobre amor, paciência e humanidade. Aos 5 anos, a menina já pedia sua papinha preferida com um pedido inesperado. "Tia Lúcia, hoje tem feijoada?" E todos riam. Não porque a refeição fosse inusitada para um bebê, mas porque ela pedia com a mesma autoridade de alguém que aprendeu, cedo, a saber o que quer e a confiar naquilo que é bom de verdade. O apartamento de luxo que antes parecia frio e silencioso, agora transbordava histórias e risadas. Panelas rangiam, comida caía no chão e ninguém se importava. Eduardo e Carolina aprenderam que não há etiqueta que se sobreponha à alegria de uma família. Lúcia continuava presente, não como funcionária, mas como parte da família. Virou madrinha oficial de Helena. E nos aniversários, era ela quem comandava a mesa, decidindo quantos pedaços de bolo cabiam para cada convidado e garantindo que a alegria fosse a regra número 1. Cada gesto dela carregava simplicidade e sabedoria. Às vezes, Eduardo observava de longe, lembrando-se do primeiro dia, quando Lúcia ajoelhou-se na cozinha e transformou uma simples colher em um milagre. Ele entendia que todo o dinheiro do mundo não compraria aquilo. Nem tecnologia, nem dietas, nem médicos. Carolina, a influenciadora de lifestyle que passara meses tentando impressionar seguidores com receitas orgânicas e panelas de design, agora postava fotos de momentos reais. Helena, suja de purê, rindo com Lúcia, enquanto Eduardo tentava ajudar sem atrapalhar. A conta de seguidores cresceu, não por filtros ou poses, mas por humanidade. Ela aprendeu que a autenticidade é mais poderosa do que perfeição. Eduardo também mudou. O homem acostumado a negociar milhões em reuniões de luxo aprendeu a negociar paciência, tempo e atenção. Percebeu que o verdadeiro investimento não está no mercado financeiro, mas no coração de quem amamos. E foi exatamente isso que transformou sua relação com Helena e Carolina. Os jantares, antes corridos e tensos,
agora duravam horas, cheios de conversas, risadas e comida caída no chão. O triplex virou um lugar vivo, pulsante, onde cada detalhe, do cheiro do arroz ao tilintar da colher, tinha significado. E então veio a parte divertida. Helena, que antes se recusava a comer qualquer alimento, agora se transformou em uma pequena chefe de ideias mirabolantes. Mamãe, quero cenoura com chocolate. Papai, e se o feijão voar na panela? E todos riam. Eduardo e Carolina se olhavam, incrédulos, mas amavam cada instante. O triplex, que já fora um campo de batalha silencioso, agora parecia um circo familiar, cheio de cores, sons e sabores inesperados. A vida da família se reorganizou de um jeito que ninguém imaginava. As visitas ao pediatra continuavam, mas de forma rotineira, sem tensão. Os nutricionistas foram dispensados. Os 47 potes de papinha gourmet foram doados ou reciclados. E a mesa da cozinha virou palco para experiências simples, alegres e cheias de sabor. E sempre com a presença de Lúcia. Claro, os amigos da família, que antes admiravam apenas o luxo e a vida perfeita, agora ficavam surpresos com a felicidade genuína que transbordava daquela casa. Eduardo começou a receber mensagens de pais desesperados. Como vocês fizeram Helena voltar a comer? E ele respondia com um sorriso. Não fizemos nada, só deixamos o amor falar mais alto. E essa era a essência da lição. Não importa o tamanho da casa, o número de consultores ou a quantidade de equipamentos caros. O que cura, transforma e une é a presença, a paciência e o cuidado genuíno. Lúcia havia provado isso com 3 dias de calma e atenção, mais do que todos os meses de consultas e tentativas frustradas. Com o tempo, Helena cresceu confiante, saudável e divertida. Nas festinhas, era ela quem decidia a ordem das brincadeiras, quem iria sentar ao lado de quem, e claro, o que ia ter de comida. Cada decisão era tomada com humor, mas também com empatia. Um reflexo da maneira como Lúcia havia conduzido os primeiros passos de sua alimentação e independência emocional. Eduardo, que antes via a vida através de planilhas, relatórios e números, agora via tudo através de olhares, risadas e histórias compartilhadas. Carolina, que antes se perdia em tentativas de controle e perfeição, agora se permitia rir do caos, abraçar a bagunça e sentir prazer nas pequenas vitórias. A família aprendeu que cada refeição, cada abraço e cada risada valem mais do que qualquer luxo ou status. E como toda boa história, essa também tinha seus pequenos toques de humor e surpresa. Helena, que aos 14 meses não queria comer nada, agora fazia exigências criativas. Mamãe, quero arroz azul. Papai, a sopa precisa ter arco-íris. E a família ria, inventando receitas malucas apenas para acompanhá-la. Eduardo se tornava um alquimista da cozinha. Carolina uma crítica gastronômica infantil e Lúcia, a rainha dos sabores simples que conquistava corações. O triplex, que antes era palco de tensão silenciosa, agora era laboratório de alegria, cozinha de experiências, palco de aprendizado constante. Helena aprendeu a confiar, Eduardo aprendeu a ouvir e Carolina aprendeu a deixar o amor guiar as pequenas grandes decisões do dia a dia. No final, a lição ficou clara. Não importa quantos médicos, terapias ou dietas você tente. Às vezes a cura vem em forma de colo, paciência e presença. E a pessoa certa, mesmo que improvável, consegue transformar toda a rotina e o coração da família. E é exatamente isso que torna essa história tão especial. Ela mostra que milagres acontecem nos lugares mais inesperados. Na cozinha de uma casa de luxo, com uma faxineira mineira de uniforme azul, 3 colheres de papinha e uma paciência infinita. E se você se emocionou com essa história, se riu das travessuras da Helena, se encantou com a sabedoria simples de Lúcia e sentiu o coração aquecer com a transformação da família, aqui vai um convite especial. Inscreva-se no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante como essa. Histórias que aquecem o coração, fazem rir, refletir e, quem sabe, mudar a sua própria vida de forma inesperada. Afinal, a vida é cheia de surpresas. Pequenas lições e milagres disfarçados de momentos simples. E quando você se inscreve, garante que vai acompanhar cada um deles, rindo, aprendendo e se emocionando junto. E Helena, hoje aos 5 anos, ainda pede a papinha da tia Lúcia em qualquer restaurante, faz exigências divertidas na cozinha e lembra aos pais de forma doce. O amor é o tempero que faz tudo ficar gostoso. E Lúcia,
continua sorrindo, presente e sábia. Mais do que uma faxineira, uma madrinha, uma guia, um exemplo de que o que realmente importa não se compra, não se mede e não se pressiona. Essa é a verdadeira magia dessa história. Ensinar que presença, paciência e amor têm poder muito maior do que qualquer receita sofisticada, qualquer consultório caro ou qualquer planejamento perfeito. E com isso, termina nossa história. Mas não o aprendizado, que continua a cada refeição, cada abraço e cada risada na vida da família Almeida. Não esqueça. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias inspiradoras, emocionantes e às vezes divertidamente inesperadas como essa. Acredite, você vai querer estar aqui para cada capítulo que ainda está por vir. Porque, no fim das contas, o que fica é o sabor do amor que permanece e a certeza de que milagres podem acontecer nas formas mais simples e humanas.